Balthazar Gracian foi um padre jesuíta. Além disso, ele também foi professor e filósofo. E como se não bastasse, ele também lutou em guerras, tendo o apelido de o Pai da Vitória. Ele viveu na primeira metade do século XVII e foi um dos maiores escritores da Espanha em sua época, junto com Miguel de Cervantes, o criador de Dom Quixote. Gracian, porém, não era um romancista. Seus livros eram puramente filosóficos, repletos de aforismos, que podemos entender como conselhos. Em A Arte da Prudência, Balthazar Gracian reúne 300 conselhos para a juventude sobre como viver a vida com sabedoria, como se relacionar no trabalho, com os familiares, com os amigos e como se preparar para uma idade mais avançada. Obviamente, ele não pensou nos investidores modernos para escrever este livro. Na época dele, as bolsas de valores estavam começando a se organizar na Holanda e na Bélgica, mas isso não impede da gente tirar lições valiosas do que ele deixou como legado. Nessa ocasião, vamos citar e refletir sobre 4 conselhos de Balthazar Gracian. Dobrar os requisitos da vida é viver em dobro. Não dependa de um só ofício, nem queiras uma coisa ainda que seja a maior. Tudo deve ser multiplicado por 2, e assim serão os proveitos, os favores, os gostos. É transcendente a mutabilidade da lua, termo de permanência, e também as coisas que dependem da vontade humana, frágil e quebradiça. Viva com tal fragilidade e mantenha sempre uma reserva que seja o dobro do que necessita. Eis a regra: duplicar o bem e a comodidade, como fez a natureza, dando-nos 2 membros que correm mais riscos. Assim devemos dobrar tudo aquilo de que dependemos. Aqui podemos tirar 2 lições valiosas. A primeira é que a gente não pode depender de apenas uma fonte de renda. Por melhor que seja o seu emprego numa grande empresa, no serviço público, ou se você for dono do seu próprio negócio, é sempre melhor ter uma segunda ou terceira fonte de renda. Aliás, quanto mais fontes de renda, melhor. Uma ótima fonte de renda secundária, que pode ser a sua renda principal no futuro, é através dos fundos imobiliários, pois as suas cotas rendem renda passiva de forma mensal. E se você puder reinvestir essa renda mensal, no futuro você vai ter uma grande fonte de renda. Balthazar Gracian não tinha essa possibilidade de investir em fundos imobiliários, mas você tem. A segunda lição remete à primeira, porque a gente não pode simplesmente sair comprando cotas de fundos imobiliários sem antes estabelecer a nossa reserva de emergências. Pois tem alguma coisa que é prevista, é que imprevistos acontecem. Devemos ter uma boa poupança alocada em algum produto de renda fixa com liquidez imediata. Assim, em caso de emergência, a gente não vai precisar vender cotas de fundos imobiliários para honrar um compromisso premente. A recomendação geral é guardar um dinheiro capaz de sustentar você e sua família por pelo menos 6 meses, caso a sua fonte principal de renda fale por um período, ou caso apareça uma grande conta para pagar que você não estava contando com ela. Enquanto houver prosperidade, previna-se para as adversidades. Aproveite o doce verão e prepare-se para o duro inverno. Nos bons tempos, esse trabalho será mais confortável. Mais fáceis são os favores e por todos os lados há amizades. É bom poupar para quando o mau tempo chegar. Nele tudo é mais difícil, de tudo falta, tudo custa. Não abandone os amigos nos momentos de fortuna, que um dia terá preço pelo que agora não faz caso. O vilão nunca tem amigos, na prosperidade, porque os ignora, e na adversidade, porque é ignorado. Esse conselho é direcionado para os mais jovens. Quanto mais cedo a gente acordar para a necessidade de investir, mais chances teremos de nos precaver no futuro. Quando somos mais jovens, podemos até ganhar menos, mas a gente tem mais energia para trabalhar e para aprender coisas novas. Temos mais energia para empreender.
Não deixe para começar a investir só depois que você ganhar aquela sonhada promoção, ou quando você conseguir a sua casa própria, ou quando você trocar o carro. Quando a gente é jovem, a gente tem vigor para trabalhar, mas quando a idade chega, o pique diminui e as despesas aumentam. Baltazar Gracian foi muito feliz nesse aforismo. No tempo dele não haviam fundos imobiliários, então ele tinha que seguir o conselho dos templários: guardar moedas cunhadas em metais preciosos. Escute sempre aquele que sabe. Tomar conselhos não diminui a grandeza ou a capacidade. Porém, é preciso aconselhar-se bem. Quando somos jovens, não temos obrigação de saber das coisas que só a experiência nos ensina. Não é preciso saber tudo sobre fundos imobiliários para começar a investir neles. Porém, é importante saber onde buscar as informações necessárias. Alguns livros bem avaliados são ótima fonte de informação, assim como alguns canais no YouTube e alguns perfis no Instagram, por exemplo. Mas é preciso tomar cuidado com o excesso de informações soltas e desencontradas. Por isso, vale a pena consultar uma casa de research, pois os seus analistas são certificados no mercado. Dentre as casas de research, pesquise quais são as que confiam numa estratégia perene e persistem nela, e pesquise também aquelas casas de research que embarcam nos modismos do mercado de tempos em tempos. No caso dos fundos imobiliários, um caminho seguro é seguir o professor Baroni da Suno Research. Enquanto muitas pessoas oferecem apenas dicas, ele nos passa orientações. O investidor que vive de dicas vai ser sempre dependente de alguém, de um terceiro. Já aquele que consegue aprender com as orientações, ele vai se desenvolvendo com o passar do tempo. Conviva com aqueles de quem possa aprender. Que as suas relações sejam uma escola de erudição. Que as conversas sejam ensinamentos. Faça de seus amigos seus mestres, incorporando a arte de aprender ao gosto de conversar. Quando a gente começa a investir em fundos imobiliários ou mesmo em ações que pagam dividendos, muita gente que não entende nada de renda variável vai questionar a nossa decisão. Isso é compreensível porque ainda falta muita educação financeira no Brasil. Para não desperdiçar energia, evite falar de investimentos com pessoas que são refratárias ao assunto. Ao invés disso, procure por outras pessoas que também investem, de preferência com quem você possa conversar pessoalmente. Neste sentido, as redes sociais ajudam muito. Aqui mesmo nos comentários desse vídeo tem muitas pessoas interessadas em fundos imobiliários. A gente não aprende apenas com os conselhos de Baltazar Gracian ou com as lives do professor Baroni. Aprendemos também com os demais alunos nessa grande sala de aula. Um grande abraço e até a próxima!